Capítulo 20. Cedo de manhã, no primeiro dia da semana, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra havia sido removida da entrada. Ela correu na hora até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Quase sem fôlego, informou: "Tiraram o Senhor do sepulcro, nós não sabemos onde o puseram." Pedro e o outro discípulo imediatamente correram ao sepulcro. O outro discípulo chegou primeiro, pois havia ultrapassado Pedro. Parando para olhar, viu lá dentro as peças de linho, mas não entrou. Simão Pedro chegou depois dele, entrou no sepulcro, observou as peças de linho deixadas ali e o lenço usado para cobrir a cabeça dele, não junto com as peças de linho, mas separado delas, cuidadosamente dobrado. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro entrou no sepulcro, viu tudo e creu. Ninguém sabia ainda, com base nas Escrituras, que ele haveria de ressuscitar dos mortos. Os discípulos então voltaram para casa. Maria não voltou, ficou do lado de fora, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos sentados ali, vestidos de branco, um do lado da cabeça, outro do lado dos pés, onde o corpo de Jesus havia sido deixado. Eles disseram a ela: "Mulher, por que você está chorando?" "Eles levaram meu Senhor," ela disse, "e não sei onde o puseram." Depois de dizer isso, virou-se e viu Jesus parado ali, mas não o reconheceu. Jesus disse: "Mulher, por que você está chorando? A quem procura?" Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: "Moço, se você o levou, diga-me onde o pôs, para que eu possa cuidar dele." Jesus disse: "Maria." Virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico: "Raboni", que quer dizer mestre. Jesus disse: "Não me abrace, pois ainda não subi para o Pai. Vá aos meus irmãos e dê este recado: eu subo para meu Pai e Pai de vocês, meu Deus e Deus de vocês." Maria Madalena foi dar a notícia aos discípulos: "Eu vi o Senhor", e relatou tudo o que ele tinha dito. Mais tarde, no mesmo dia, os discípulos estavam reunidos, mas com medo dos judeus, haviam trancado todas as portas da casa. De repente, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: "Paz seja com vocês", e mostrou a eles suas mãos e seu lado. Vendo o Senhor com os próprios olhos, os discípulos ficaram exultantes. Jesus repetiu sua saudação: "Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu envio vocês." Ele respirou fundo e soprou sobre eles: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão perdoados para sempre. Se vocês não perdoarem os pecados, não serão perdoados." Tomé, também conhecido como o Gêmeo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Os outros discípulos contaram a ele: "Nós vimos o Senhor." Mas ele disse: "A não ser que eu veja os buracos dos cravos em suas mãos, coloque o dedo neles e toque seu lado, não vou acreditar." Passados 8 dias, os discípulos estavam outra vez naquela sala. Dessa vez, Tomé estava presente. Jesus passou pelas portas fechadas, foi para o meio deles e disse: "Paz seja com vocês." Ele voltou-se para Tomé e disse: "Examine minhas mãos, toque meu lado, não seja descrente, creia." Tomé disse: "Meu Senhor, meu Deus." Jesus disse: "Você crê porque viu com os próprios olhos. Bênçãos maiores ainda estão reservadas para os que creem sem ver." Jesus realizou outros sinais que revelavam Deus, muito mais do que as que constam neste livro. Esses estão escritos para que vocês creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e ao crer, tenham a vida real e eterna, como ele pessoalmente a revelou. Capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, agora no mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Aconteceu assim: Simão Pedro, Tomé, cujo apelido era Gêmeo, Natanael, de Caná da Galileia, os irmãos Zebedeu e 2 outros discípulos estavam na praia. Simão Pedro disse: "Vou pescar." Os outros disseram: "Vamos com você." Eles entraram no barco, mas não pegaram nada naquela noite.
Quando o sol surgiu, Jesus estava de pé na praia, mas eles não o reconheceram. Jesus disse: "Paz seja com vocês. Pegaram alguma coisa para comer?" Eles responderam: "Não." Ele disse: "Lancem a rede do lado direito do barco e vejam o que acontece." Eles fizeram o que ele disse. De repente, havia tantos peixes na rede que eles não conseguiam puxá-la. Então, o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: "É o Senhor." Quando Simão Pedro percebeu que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava despido, e pulou no mar. Os outros discípulos vieram de barco, pois não estavam muito longe da praia, cerca de 100 metros, ajudando a puxar a rede abarrotada de peixes. Quando saíram do barco, viram uma fogueira. Havia peixe e pão assando sobre ela. Jesus disse: "Tragam alguns dos peixes que acabaram de apanhar." Simão Pedro juntou-se a eles e puxou a rede para a praia, 153 peixes grandes, e mesmo com todos aqueles peixes, a rede não se rasgou. Jesus disse: "A comida está servida." Nenhum dos discípulos ousava perguntar: "Quem é você?" Eles sabiam que era o Senhor. Jesus, então, tomou o pão e o deu a eles. Fez o mesmo com os peixes. Era a terceira vez que Jesus se manifestava, vivo, aos discípulos, desde que havia ressuscitado dos mortos. Depois de terem se alimentado, Jesus disse a Simão Pedro: "Simão, filho de João, você me ama mais do que estes?" "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus disse: "Alimente meus cordeiros." Então perguntou pela segunda vez: "Simão, filho de João, você me ama?" "Sim, Senhor, tu sabes que te amo." Jesus disse: "Tome conta das minhas ovelhas." Jesus perguntou pela terceira vez: "Simão, filho de João, você me ama?" Pedro ficou aborrecido por ele ter perguntado a terceira vez se você me ama. Então respondeu: "Senhor, tu sabes de tudo e tu sabes que te amo." Jesus disse: "Alimente minhas ovelhas. Vou dizer uma verdade. Quando você era jovem, vestia-se e ia aonde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos enquanto outra pessoa irá vesti-lo e levá-lo para onde você não quer ir." Ele disse isso para indicar o tipo de morte pela qual Pedro iria glorificar a Deus. Em seguida ordenou: "Siga-me." Virando a cabeça, Pedro percebeu que o discípulo que Jesus amava estava ali perto. Quando Pedro o avistou, perguntou a Jesus: "Senhor, o que vai acontecer com ele?" Jesus respondeu: "Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso? Siga-me você." Foi por isso que se espalhou o boato entre os irmãos de que aquele discípulo não morreria. Mas não foi o que Jesus disse. Ele disse apenas: "Se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que você tem com isso?" Esse é o mesmo discípulo que foi testemunha ocular de todas as coisas e as escreveu, e todos sabemos que seu relato é confiável e preciso. Há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas fossem escritas, cada uma delas, uma por uma, não consigo imaginar um mundo grande o bastante para caber tamanha biblioteca.